Meu nome é Padre Ezequiel. Tenho 48 anos. E há 3 anos, numa sala paroquial com 40 pessoas sentadas, aprendi que a humilhação mais funda não dói no corpo, ela dói naquilo que você passou a vida inteira construindo. Era uma terça-feira à tarde. Agosto. O calor no interior da Bahia nessa época é seco, pesado, o tipo de calor que gruda na pele e não vai embora nem com vento. Eu tinha recebido um recado pela manhã. Dom Valério, nosso bispo, convocava uma reunião com líderes da comunidade às 3 da tarde na sala paroquial. Não me disse o assunto. Achei que era sobre a reforma da nave lateral, que já tínhamos discutido algumas vezes. Cheguei cedo, organizei as cadeiras, coloquei um jarro de água na mesa. As pessoas foram chegando. 40, no total. Eu conhecia cada rosto. Dona Marta, que todos os sábados acordava de madrugada para fritar coxinha e vender na porta da missa das 7, cada centavo que sobrava ela separava para o dízimo. Seu Ernesto, aposentado, 71 anos, que me contou uma vez, envergonhado e orgulhoso ao mesmo tempo, que dava 10% da pensão todo mês porque foi o que aprendi com minha mãe e não sei fazer diferente. Tinha crianças da catequese lá também, sentadas nas últimas fileiras com uniforme azul, sem entender porque os pais tinham pedido para acompanhar. Dom Valério entrou sem cerimônia. Cumprimentou algumas pessoas com aceno de cabeça, foi direto ao centro da sala e ficou de pé. Eu estava sentado à mesa, ao lado dele. Ainda pensava na reforma da nave. Ele abriu a pasta que carregava, olhou para a sala inteira e disse: "Convoquei vocês aqui porque esta comunidade merece saber a verdade sobre o que aconteceu com o dízimo paroquial dos últimos 2 anos." Senti algo esfriar dentro do meu peito. Aquele tipo de frio que antecede o que você ainda não consegue nomear. Padre Ezequiel desviou sistematicamente os recursos da paróquia. Há documentos, extratos bancários e testemunhos. Ele está suspenso do ministério com efeito imediato. A sala ficou em silêncio por talvez 3 segundos. Depois começou o murmúrio. Eu olhei para Dona Marta. Ela não estava olhando para mim, estava olhando para a mesa, com as mãos apertadas no colo. Olhei para seu Ernesto. Ele me encarava com uma expressão que eu não sabia ler. Não era raiva, não era tristeza, era uma espécie de choque que ainda não tinha encontrado o caminho de virar emoção. Me levantei. Meu coração batia num ritmo que eu não reconhecia. Dom Valério, isso é mentira. Nunca toquei num centavo do dízimo. Ele me interrompeu com a firmeza de quem já tomou a decisão antes de entrar na sala. Os documentos não mentem, padre. Não houve mais espaço para falar. A reunião continuou como se eu já tivesse saído dali, como se minha voz já não ocupasse aquele ambiente. As crianças da catequese me olhavam sem entender. Eu queria dizer a elas que aquilo não era real, mas como se explica a injustiça para uma criança de 10 anos que ainda acredita que o mundo funciona direito? Saí da sala carregando 2 coisas, a Bíblia que estava sobre a mesa e o terço que minha mãe me deu no dia da minha ordenação. Um terço de madeira escura, desgastado nas contas de tanto uso, com um crucifixo pequeno de metal que já tinha perdido o brilho. Aquelas 2 coisas. Só. Tudo mais ficou para trás. Não fui buscar nada. Não voltei para a casa paroquial naquela noite. Fui a pé até a pensão de Dona Zélia, a 2 quarteirões da igreja, e pedi o quarto mais barato que ela tinha. 6 metros quadrados. Cama de solteiro com colchão fino. Ventilador de parede barulhento que girava com rangido ritmado como um relógio. Uma janela pequena que dava para o corredor interno. Sentei na beira da cama naquela noite sem tirar o sapato. Fiquei assim por não sei quanto tempo. Podia ouvir o sino da igreja ao longe. Era o sino da missa das 6 da tarde. Eu mesmo tinha escolhido aquele sino anos antes, quando o antigo quebrou. Tinha um timbre mais grave, mais longo. Achava bonito. Naquela noite soou diferente. Precisei fazer um esforço consciente para entender o que tinha acontecido. Não era um mal-entendido que seria resolvido no dia seguinte com uma conversa. Era algo construído. Alguém tinha passado tempo considerável arquitetando aquilo. Havia extratos bancários, documentos com minha assinatura, testemunhos. Não era descuido. Era uma operação. E eu estava do lado errado dela, sem nenhuma prova a meu favor além da minha própria consciência, que, aprendi naquela noite, não tem peso jurídico nenhum. Coloquei o terço da minha mãe sobre a mesa de cabeceira. Apoiei as mãos nele sem rezar. Não tinha palavras ainda. Tinha apenas o peso daquilo tudo. 22 anos de sacerdócio, 22 anos sem conta bancária com mais de R$500, 22 anos de caderno de controle do carro e recibo de centavo, pesando contra o nada que eu tinha para me defender.
O ventilador girou a noite inteira. E eu fiquei acordado ouvindo ele girar. Preciso voltar um pouco. Preciso que você entenda de onde eu venho, porque o que aconteceu comigo não faz sentido sem isso. Nasci em Feira de Santana, na Bahia, filho de seu Florencio e Dona Eunice. Meu pai era marceneiro. Homem de poucas palavras, mãos grossas de trabalho, que nunca levantou a voz em casa porque nunca precisou. Quando ele falava, todo mundo ouvia, não por medo, mas por respeito. Havia nele uma autoridade que não vinha de cargo nem de volume, vinha de coerência. O que ele dizia, ele fazia. Simples assim. Minha mãe lavava a roupa para fora. Acordava antes do sol, esquentava a água no fogão a lenha, esfregava lençol de gente rica com as mesmas mãos que depois nos abraçavam. Ela cantava enquanto trabalhava. Hinos, principalmente. Não os hinos elaborados que aprendem no seminário. Hinos simples, de letra direta, daqueles que a gente aprende na infância e carrega a vida inteira sem saber muito bem porquê. Cresci num ambiente onde a honra não era um conceito abstrato. Era algo concreto, diário, praticado em gestos pequenos. Meu pai devolvia troco errado para o cliente mesmo quando estava devendo aluguel. Minha mãe contava as moedas do pagamento na frente de quem pagava, sem pressa, para que não houvesse margem de dúvida de nenhum lado. Aprendi que a integridade não é aquilo que você defende quando está sob julgamento. É aquilo que você pratica quando ninguém está olhando. Entrei no seminário aos 17 anos. Não foi uma decisão que precisou de muita deliberação. Desde criança, aquilo me puxava de uma forma que eu não saberia explicar com palavras sem soar piegas. Havia algo no silêncio de uma igreja vazia, no cheiro de incenso, na gravidade de um momento de oração coletiva, que me fazia sentir que estava no lugar certo. Não entrei fugindo de nada. Entrei em direção a algo que já sentia ser meu. Fui ordenado aos 26 anos. Minha mãe chorou muito naquele dia, o tipo de choro que não é tristeza, é excesso de alegria que o corpo não sabe conter de outra forma. Ela me colocou o terço de madeira no pescoço com as duas mãos e disse baixinho, perto do meu ouvido: "Você pertence a Deus e ao povo. Nunca esqueça a ordem." Passei os anos seguintes em paróquias humildes. Lugares onde a missão não era administrar patrimônio, era estar presente. Velórios na madrugada, internações em hospital público, catequese em escola sem ventilador, reunião de casal às 6 da tarde numa sala improvisada. Eu não tinha talento especial para a eloquência dos sermões pomposos. Meu dom era a presença. Ficar. Não ir embora quando ficava difícil. Aos 45 anos, assumi a paróquia São Francisco de Sales. Era uma comunidade pequena, interior da Bahia, com todas as marcas de lugar que cresceu com pouco e aprendeu a valorizar o que tinha. A generosidade das pessoas dali tinha uma qualidade específica. Era silenciosa. Ninguém anunciava quanto dava. A cesta do dízimo circulava e voltava cheia sem discurso. Quando cheguei, a primeira coisa que fiz foi sentar com o conselho paroquial e propor uma mudança na gestão financeira. Planilha aberta, publicada todo mês numa reunião presencial. Cofre com chave dupla, uma comigo, outra com o presidente do conselho. Prestação de contas com comprovante para cada despesa, sem exceção. Havia um homem que não gostou disso. O diácono Osmar tinha 58 anos e administrava a paróquia há 6 antes de mim. Era um homem de presença imponente, aquele tipo que preenche o ambiente quando entra, que sabe exatamente como se posicionar em cada situação para parecer indispensável. No começo, foi atencioso comigo, me mostrou a paróquia, me apresentou as famílias, me deu o histórico da comunidade com uma generosidade que eu recebi de boa fé. Quando implantei os controles financeiros, ele não disse nada. Não protestou, não questionou, não levantou a voz. Apenas ficou em silêncio. E eu, que estava ocupado com a administração, com as visitas, com a catequese, com a construção de vínculos com aquela comunidade nova, não dei ao silêncio dele a atenção que merecia. O silêncio de certos homens não é ausência. É planejamento. Passei os 3 anos seguintes sem perceber que ao mesmo tempo em que eu organizava, transparentemente, cada centavo daquela paróquia, Osmar construía, em paralelo e em silêncio, a minha destruição. Soube disso depois. Na época, vi apenas um homem que tinha se afastado sem brigar, que aparecia menos nas reuniões, que me cumprimentava com aquela frieza educada de quem não quer confusão mas também não quer proximidade. Não me ocorreu desconfiar. Talvez devesse. Mas eu cresci numa família onde a honra era a régua de todos os julgamentos, e quando você mede o mundo com a régua que te ensinaram, às vezes fica cego para quem usa uma régua completamente diferente. Há uma pergunta que ficou comigo muito tempo depois de tudo isso.
será que Deus também já colocou no seu caminho um silêncio que você deveria ter ouvido com mais atenção? Talvez sim. Talvez o perigo mais real não seja o que vem gritando. Seja o que espera, quieto, enquanto você está ocupado fazendo bem. Osmar esperou 8 meses. E depois agiu. Osmar não era impulsivo. Era o tipo de homem que não reage, que planeja. E um homem que planeja com calma é muito mais perigoso do que um que age com raiva, porque a raiva erra, a raiva deixa marcas, a raiva revela quem é. O planejamento não. O planejamento é cirúrgico. É frio. E quando você finalmente percebe o que aconteceu, já está dentro do buraco que ele cavou antes de você chegar. Soube de tudo depois. Com detalhes. Cada etapa. O primeiro passo foi a conta bancária. Osmar usou documentos falsificados para abrir uma conta em meu nome num banco da cidade vizinha. Não sei como conseguiu os documentos. Isso ficou para os investigadores responderem. Sei que a conta ficou ativa por meses sem que eu soubesse da existência dela. Uma conta com meu nome, meu CPF, que eu nunca toquei, que eu nunca vi, que eu nunca autorizei. O segundo passo foram as transferências. Pequenas no começo, valores que não chamariam atenção numa análise rápida. Depois maiores, mais espaçadas, com datas que coincidiam com períodos de alto movimento paroquial, festas de padroeiro, campanhas do Natal, Semana Santa. Momentos em que o dízimo era maior e a movimentação financeira mais intensa. Momentos em que um desvio seria mais fácil de justificar como despesa de evento. O terceiro passo foi mais elaborado e, para mim, é o que mais dói quando penso friamente. Osmar era um homem meticuloso nos documentos paroquiais. Aprenderá isso na época em que administrava a paróquia sem qualquer controle externo. Ele sabia onde estavam os papéis antigos com minha assinatura, os formulários que eu tinha preenchido nos primeiros meses depois de assumir. Usou esses documentos como modelo. Criou recibos falsos, declarações falsas, autorizações falsas, todos com uma cópia da minha caligrafia que, para quem não era especialista, parecia suficientemente convincente. O quarto passo foi o mais humano e o mais sórdido: 2 membros do conselho paroquial. Um deles estava endividado. Soube disso depois, quando ele me contou olhando para o chão. Osmar ofereceu dinheiro e ele aceitou, porque quando você está devendo e alguém coloca dinheiro na sua frente com uma tarefa aparentemente simples, apenas confirmar o que eu já sei, apenas assinar isso aqui, é mais fácil dizer sim do que parece. O outro tinha medo de Osmar há anos. Não foi suborno. Foi intimidação silenciosa, daquele tipo que não precisa de ameaça explícita porque a ameaça está no olhar, no tom, na memória de quem esse homem já demonstrou ser. Com tudo isso montado, Osmar enviou um dossiê anônimo para Dom Valério. Não sei exatamente o que estava escrito naquele dossiê. Não li. Mas imagino a estrutura, porque conheço os elementos: extratos com transferências para conta em meu nome, recibos com minha assinatura falsificada, declaração dos 2 membros do conselho, e provavelmente um tom de denúncia dolorida de quem revela a verdade a contragosto, aquele estilo que parece mais credível justamente porque simula relutância. Dom Valério recebeu o dossiê e não me chamou primeiro. Isso é o que me custou mais tempo para processar, não pelo ressentimento, porque Dom Valério também foi enganado, entendo isso, mas pela consequência concreta. Se ele tivesse me chamado antes, eu teria pedido uma auditoria. Teria chamado o Dr. Maurício. Teria pedido para confrontar as provas uma por uma. Talvez a falsificação fosse detectada antes de chegar à sala paroquial com 40 pessoas. Mas não foi assim. Dom Valério confiou no dossiê porque vinha com documentos, porque tinha testemunhos, porque Osmar era homem de confiança com 6 anos de paróquia, e eu era o padre novo, o que chegou de fora e mexeu em tudo. Não digo isso para diminuir a responsabilidade do bispo. Digo porque é a verdade que entendi depois. A mentira de Osmar funcionou justamente porque usou como moldura aquilo que parecia mais sólido: a documentação, a antiguidade, a aparência de ordem. A mentira bem construída imita exatamente o rosto da verdade. Naquela noite no quarto de 6 metros quadrados, com o ventilador girando e o sino da igreja ao longe, eu não sabia de nada disso. Não sabia da conta bancária, não sabia dos recibos falsificados, não sabia dos 2 membros do conselho. Só sabia que era inocente e que isso, sozinho, não era suficiente para nada. Dr. Maurício me ligou 2 dias depois. Era meu advogado de ofício, jovem, dedicado, com olhos de quem quer fazer o trabalho certo mas sabe das limitações do sistema em que opera. Padre, vi o dossiê. As provas são bem montadas. Vou precisar de tempo para analisar. Mas já te aviso, sem uma perícia grafológica das assinaturas, vai ser difícil. Perícia dessa especialidade custa caro. Quanto? Ele me disse o valor.
Era mais do que eu tinha. Era mais do que teria em muito tempo. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede de reboco descascando. Havia uma umidade no canto superior direito que formava uma mancha com forma vagamente irregular. Olhando de certo ângulo, lembrava um mapa, aquelas manchas que a infância da gente transforma em figuras sem sentido. Pensei na minha mãe lavando lençol de rico para me criar honesto. Pensei em 22 anos de caderno de controle do carro e recibo de centavo. Pensei em seu Ernesto dando 10% da pensão todo mês. E fiquei em silêncio. Há um tipo de sofrimento que não tem grito. Não tem crise dramática. Não tem momento de colapso espetacular que depois fica na memória como marco. É um sofrimento que simplesmente vai chegando, devagar, como água que sobe centímetro a centímetro num quarto fechado. Você não percebe a hora em que a água chegou nos tornozelos. Quando percebe, já está na cintura. Nos 2 meses que se seguiram à minha expulsão, fui engolido por essa água devagar. Acordava todo dia com o sino da missa das 6 da manhã. Aquele sino que eu mesmo tinha escolhido, com aquele timbre grave e longo que eu achava bonito. Na pensão, ele chegava abafado pela distância e pelas paredes, mas chegava. E todo dia, durante alguns segundos depois de acordar, eu esquecia onde estava, e então lembrava, e aquela lembrança tinha o peso físico de uma coisa que cai em cima de você. Ficava olhando para o teto. Dr. Maurício ligava com atualizações. O tom dele ia ficando mais cuidadoso com o tempo, aquele cuidado de quem quer ser honesto sem ser cruel. Padre, sem a perícia, as chances de reversão são pequenas. As provas documentais são muito bem feitas. O juiz está inclinado para o lado da acusação. Eu sei. Preciso que o senhor entenda que isso pode demorar anos, mesmo no melhor cenário. Eu sei, Dr. Maurício. O senhor está bem. Fiz uma pausa antes de responder. Não por dramaturgia. Por genuína incerteza sobre o que dizer. Estou de pé. Por enquanto. Ele não respondeu imediatamente. E naquele silêncio de 2, 3 segundos, percebi que ele também não sabia o que dizer. Às vezes o cuidado de uma pessoa se revela exatamente naquilo que ela não diz. O processo canônico corria em paralelo ao civil. Havia cartas, prazos, documentos a assinar. Eu assinava tudo que Dr. Maurício mandava. Às vezes sem ler com atenção, porque ler os documentos significava reler a acusação, e reler a acusação tinha um efeito específico sobre mim. Não raiva, não choro, mas uma espécie de tontura interior, como se o chão perdesse a solidez por alguns minutos. Comecei a ter pesadelos regulares. Sempre a mesma estrutura com variações. Eu celebrava a missa, mas no meio da celebração as pessoas paravam de me reconhecer como padre. Continuavam sentadas, me olhando, mas como se eu fosse um desconhecido que tinha entrado no lugar deles sem permissão. Tentava erguer o cálice no momento da consagração e ele escorregava das mãos repetidamente. Não caía, só escorregava, voltava para a mesa, eu tentava de novo, escorregava outra vez. Acordava com o coração disparado e a boca seca, no escuro do quarto, com o ventilador girando. A comida era o mínimo. Dona Zélia, dona da pensão, incluía um prato no almoço no valor do quarto, feijão, arroz, um pedaço de frango ou um ovo. Eu comia porque era preciso comer, com a consciência mecânica de quem abastece o motor sem estar presente no gesto. O sabor das coisas tinha ido embora. Foi nesse período que meu pai veio me ver. Seu Florencio tinha 77 anos e fez uma viagem de ônibus de 6 horas para chegar até mim. Não avisou. Apareceu na pensão numa quinta-feira de manhã com uma sacola de plástico que tinha um pote de doce de leite que minha mãe tinha feito. Ela não veio porque ele não deixou. Disse que o estado dela não estava bom para a viagem. Entrou no quarto. Olhou em volta. Olhou para a cama estreita, para o ventilador, para a janela pequena, para o terço pendurado na parede. Ficou em silêncio por um tempo que não sei medir. Depois sentou na única cadeira, olhou para mim e disse: Filho, homem honesto não precisa provar honra para homem desonesto. Só precisa continuar honesto. Aquilo me partiu ao meio. Não foi um partido de raiva nem de tristeza, foi um partido de reconhecimento. Porque era exatamente isso que eu estava fazendo errado, gastando toda a minha energia tentando provar para pessoas que tinham decidido não acreditar em mim. E quanto mais eu tentava provar, mais parecia culpado, porque a culpa assume a postura de quem fica explicando, e a inocência que não consegue se calar começa a soar como desespero. Meu pai ficou 2 horas. Comeu o almoço comigo na mesa pequena do quarto. Falamos pouco. Ele perguntou se eu estava dormindo, se estava comendo. Disse que minha mãe rezava o terço todo dia pela manhã com meu nome. Antes de ir embora,
me abraçou com aquele abraço de pai que não precisa de palavra porque diz tudo o que a palavra não alcança. E foi embora. Fiquei na janela vendo ele sair pela rua com a sacola de plástico vazia na mão, aquela marcha um pouco mais lenta dos 77 anos, e senti uma coisa que não era força nem resignação, era algo entre os dois, sem nome certo. Naquela noite, olhei para o terço da minha mãe e falei em voz alta pela primeira vez com raiva genuína. Passei 22 anos servindo sem pedir nada. 22 anos de recibo de centavo e caderno de controle. E estou aqui num quarto de 6 metros quadrados sendo destruído por uma mentira. Onde está a justiça divina que eu pregava? O ventilador girou. O sino soou ao longe. Era a missa das 6 da tarde. Não houve resposta imediata. Não houve voz. Não houve sinal. Havia apenas o quarto, o ventilador, o reboco descascando e um terço de madeira escura pendurado na parede. Mas eu tinha falado. E às vezes falar em voz alta para o silêncio é o primeiro passo para deixar de carregar sozinho o que estava te esmagando por dentro. Tinha uma rotina naquele quarto que eu não escolhi conscientemente. Ela foi se formando sozinha, como água que encontra o caminho mais baixo. Acordava com o sino. Ficava olhando para o teto. Comia o almoço de Dona Zélia. À tarde, ou atendia a ligação de Dr. Maurício, ou ficava em silêncio. À noite, olhava para o terço e não conseguia rezar de verdade. Movia os lábios às vezes, mas era gesto mecânico, como quem acende uma vela num altar que aprendeu a duvidar que tem alguém do outro lado. Não saía muito. Quando saía, evitava passar na frente da igreja. Fazia um desvio de 2 ruas para não ter que ver o sino, o portal, o banco de pedra onde Dona Marta colocava a barraca dela todo sábado de manhã. Não era covardia. Era que ver aquilo me lembrava com precisão demais do que tinha sido e do que eu estava sendo agora, e a distância entre os dois era larga demais para atravessar sem perder o equilíbrio. Numa tarde de terça-feira, 3 semanas depois da visita do meu pai, ouvi uma batida leve na porta do quarto. Dona Zélia não batia desse jeito, ela batia 2 vezes, forte, e já falava antes de eu responder. Aquela batida era outra coisa. Mais hesitante. Como quem não tem certeza se vai ser bem recebido. Abri a porta. Era Dona Marta. Estava com o avental que usava para fritar coxinha, aquele avental de algodão azul desbotado que ela nunca tirava enquanto trabalhava. Carregava uma cesta de frutas num braço e um envelope no outro. Os olhos dela eram pequenos e diretos, do tipo que não desvia nem quando o assunto é difícil. Fiquei sem saber o que dizer. Ela também ficou 1 segundo sem falar. Depois disse, com aquela simplicidade de quem não aprendeu a enfeitar as palavras: "Padre, posso entrar?" Dei um passo para o lado. Ela entrou, olhou em volta sem disfarçar, viu a cama, o ventilador, a janela pequena, o terço na parede, e colocou a cesta sobre a mesa. Depois me estendeu o envelope. "O que é isso, Dona Marta?" "Abre." Abri. Dentro havia uma carta manuscrita, folha de caderno, com letra de várias pessoas diferentes. Algumas letras grandes e inclinadas, outras miúdas e caprichadas, outras ainda com a irregularidade de quem não está acostumado a escrever muito. A carta dizia, em resumo: "Acreditamos na sua inocência, padre, e estamos juntando o que podemos para pagar a perícia." Havia 73 assinaturas. Continuei lendo. No final, ela acrescentou à carta um papel dobrado, um recibo de depósito bancário. R$2.300. Reais que tinham vindo de 73 pessoas da comunidade, pessoas que tinham pouco, que contavam o que tinham antes de separar o que podiam dar. Levantei os olhos para Dona Marta. "Dona Marta, por quê? A maioria da comunidade me condenou." Ela me olhou com aquela calma de quem não precisa de pausa para pensar na resposta porque já sabe. Porque a gente que é pobre sabe reconhecer quando alguém rouba de verdade. E o senhor nunca tinha cara de ladrão. Comecei a chorar. Não foi um choro que eu planejei, não foi um choro que eu segurei e depois soltei. Foi aquele tipo que simplesmente vem, que contorna qualquer decisão consciente, que sai porque alguma coisa dentro de você estava represada há tempo demais e a única comporta que precisava abrir foi uma frase simples dita por uma mulher de avental azul desbotado. Ela não se moveu. Ficou de pé, me olhando, sem constrangimento. Com a serenidade de quem já viu gente chorar e sabe que o melhor a fazer é não fugir. Quando consegui falar, disse apenas: "Obrigado." Ela pegou a cesta, colocou sobre a mesa de cabeceira, disse: "Tem laranja e manga, padre, come", e foi embora. Fiquei sozinho com o envelope, o recibo e o cheiro de manga que tinha ficado no ar. Naquela noite, não olhei para o terço da minha mãe com raiva. Ajoelhei no chão, o chão de cimento frio, o joelho doendo porque o chão era duro,
e disse com uma voz que eu não reconhecia como minha, mais baixa, mais quebrada, mais verdadeira do que qualquer coisa que eu tinha rezado em anos. Minha senhora, eu não tenho mais força para brigar. Não tenho mais orgulho ferido nem raiva acumulada. Só tenho esse terço da minha mãe e 73 pessoas pobres que acreditam em mim quando o mundo inteiro duvidou. Se isso for suficiente para você interceder, por favor, que a verdade apareça. Não por mim, por elas. Dormi naquela noite sem o pesadelo do cálice escorregando. Foi a primeira vez em semanas. Você já se sentiu assim também, completamente sem recursos, sem argumento, sem força, e descobriu que era justamente ali que alguma coisa começava a se mover? Não sei explicar o que acontece quando a gente chega nesse ponto. Sei apenas que tem uma diferença entre pedir com orgulho e pedir sem ele. Quando o orgulho ainda está lá, a gente negocia. Se você fizer isso, eu faço aquilo. Se a coisa der certo, eu prometo isso. Quando o orgulho acabou, o que sobra é diferente. É uma entrega que não tem condição. E talvez seja exatamente isso que precisa acontecer primeiro. Liguei para Dr. Maurício no dia seguinte. Contei sobre os R$ 2.300. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Padre, não é o valor ideal para uma perícia completa, mas conheço uma documentoscopista, doutora Samantha, que trabalha com honorários reduzidos em casos de interesse público. Vou falar com ela. Obrigado, Dr. Maurício. Não me agradeça ainda. Mas estou com uma sensação estranha, boa estranha. Desliguei o telefone e olhei pela janela pequena para o corredor interno da pensão. Era manhã de cedo. O sol ainda estava baixo e entrava em ângulo, fazendo uma faixa de luz no chão de cimento. O ventilador girava. E pela primeira vez em 2 meses, aquele quarto de 6 metros quadrados pareceu um pouco menos pequeno. A doutora Samantha recebeu os documentos numa segunda-feira. Dr. Maurício me ligou confirmando o recebimento e disse que o prazo para o laudo era de 3 semanas. 3 semanas que eu passei aprendendo a contar de outro jeito, não pelos dias que passavam, mas pelas pequenas coisas que iam mudando no quarto. Comecei a comer com mais presença. O sabor voltou devagar, primeiro na manga que Dona Marta tinha trazido, a primeira mordida depois de semanas em que tudo tinha gosto de nada, depois no feijão do almoço de Dona Zélia, que era simples mas tinha o tempero de quem cozinha com cuidado. Retomei a reza do terço. Não porque senti que a fé voltou de repente, não foi assim. Foi mais gradual, mais honesto. Comecei a rezar como quem volta a uma conversa depois de um período de silêncio, sem fingir que a interrupção não aconteceu. Falava com Nossa Senhora como se ela soubesse de tudo, do raiva, do pesadelo do cálice, da noite em que perguntei onde estava a justiça divina. Não fiz aquela oração de quem precisa justificar antes de pedir. Apenas continuei de onde tinha parado. Numa das madrugadas daquelas 3 semanas, tive um sonho diferente. Não era o pesadelo do cálice escorregando. Era um sonho quieto. Estava numa sala que eu não reconhecia, sentado à mesa, e havia uma vela acesa na minha frente. A chama não se movia, mesmo com vento, ficava perfeitamente parada, como se o ar tivesse parado de se mover ao redor dela. Não havia ninguém na sala. Havia apenas aquela luz quieta e um cheiro que eu reconheci mas não conseguia nomear. Aquele tipo de cheiro que não é de flor específica, mas que carrega na memória a sensação de jardim, de manhã cedo, de coisa limpa. Acordei com aquele cheiro ainda presente no quarto. O ventilador girava. O quarto estava escuro. Eram 3 da manhã pelo relógio de parede que Dona Zélia tinha colocado na entrada. Fiquei deitado com aquele cheiro que não tinha origem e não conseguia explicar. Não tentei. Havia aprendido, naquelas semanas, que nem tudo precisa ser explicado para ser recebido. O laudo de doutora Samantha chegou numa quinta-feira de manhã, enviado por e-mail para Dr. Maurício, que me ligou em seguida com uma voz que eu nunca tinha ouvido nele, contida, mas com alguma coisa vibrando embaixo da contenção, como água aquecendo antes de ferver. Padre, o laudo ficou contundente. Ela identificou que as assinaturas apresentam padrão de execução inconsistente com sua caligrafia. E mais, identificou características de um único falsificador em todos os documentos. Ela aponta, com base no acesso exclusivo aos originais, para Osmar como falsificador mais provável. Fiquei em silêncio. Padre, estou aqui. É uma virada. Não é ainda a prova final, mas é o suficiente para pedir reconsideração ao juiz. Estou preparando o pedido. Desliguei e fiquei sentado na beira da cama por um longo tempo. Não senti euforia. Senti algo mais parecido com alívio quieto,
Aquele alívio que não celebra ainda porque sabe que há mais caminho, mas que deixa o corpo descansar um pouco de uma tensão que estava carregando sem perceber. Mas o que aconteceu em paralelo naquela mesma semana é o que eu não sei explicar com linguagem puramente racional, e já aprendi que não preciso. Na mesma semana do laudo, a filha de Osmar, Andressa, 26 anos, apareceu voluntariamente na delegacia. Ela havia encontrado no computador do pai arquivos que documentavam tudo. Não eram arquivos escondidos com complexidade técnica. Estavam numa pasta comum, com nomes simples. Modelos das assinaturas falsificadas. Conversas com os 2 membros do conselho que foram subornados. Comprovantes das transferências fraudulentas. Tudo. Meu pai ficou doente de culpa e começou a guardar tudo como confissão, ela disse ao delegado, segundo o que soube depois. Então ela contou o que me chegou como relato do próprio Dr. Maurício, que ouviu do delegado. Na noite anterior à ida dela à delegacia, Osmar acordou às 3 da manhã. Estava agitado, com o rosto alterado, os olhos de quem não dormiu. Disse que tinha sonhado com uma mulher de véu branco que ficava repetindo o nome do padre Ezequiel. Repetindo apenas o nome, sem ameaça, sem palavras adicionais. Apenas o nome, com uma serenidade que ele descreveu para a filha como a coisa mais perturbadora que já ouvi na vida, porque não era raiva, era só certeza. Osmar ficou apavorado. Chamou Andressa, sentou com ela na sala às 3 da madrugada e contou tudo. Disse que não aguentava mais carregar aquilo. Que o peso tinha ficado grande demais. Que achava que ia ficar doente de verdade se não falasse. Andressa foi à delegacia no dia seguinte. Osmar confessou integralmente no dia seguinte a ela. Quando o Dr. Maurício me contou, havia uma pausa entre cada frase, aquela pausa de quem está narrando algo que também o afetou além do profissional. Padre, eu sou advogado há 11 anos. Já vi muita coisa. Mas confissão espontânea precedida de sonho com repetição de nome, isso não tem no manual. Fiquei em silêncio por um tempo. Depois disse: tem outro. Ele não respondeu imediatamente. Mas quando respondeu, havia algo diferente no tom. Não era ceticismo, não era concordância. Era aquela abertura específica de quem não entende completamente, mas está disposto a deixar de precisar entender para aceitar. Vou preparar o dossiê completo para Dom Valério, ele disse. Com o laudo e a confissão, isso é conclusivo. Desliguei o telefone e olhei para o terço na parede. Havia um cheiro leve no quarto. Aquele mesmo cheiro do sonho, não de flor específica, mas aquela sensação de jardim e manhã cedo e coisa limpa que não tinha origem identificável. O ventilador girava. E pela primeira vez em meses, eu não estava com medo do que viria depois. Dom Valério me ligou numa sexta-feira. Não foi ele diretamente, foi a secretária da diocese, que disse que o bispo gostaria de me visitar pessoalmente. Não na cúria, não no escritório, não num espaço neutro e formal. Na pensão. No quarto onde eu morava. Aquilo me surpreendeu mais do que a notícia da confissão de Osmar. Um bispo que vai até a pensão de um padre suspenso não está fazendo visita administrativa. Está fazendo algo diferente. E eu precisei de algumas horas para entender o que aquilo significava antes de responder que sim, podia vir. Ele chegou numa tarde de sábado. Veio sozinho, sem secretário, sem o carro oficial com motorista, veio num carro comum, que reconheci pela janela quando entrou no estacionamento pequeno da pensão. Vi ele sair do carro com a batina escura e ficar parado por um segundo no estacionamento, olhando para o prédio simples da pensão, como quem precisa de um momento antes de entrar. Dona Zélia me chamou. Desci para buscá-lo na entrada. Nos cumprimentamos sem abraço. Havia ainda uma distância entre nós que não era hostilidade, era o peso do que tinha acontecido ocupando o espaço físico entre 2 homens que precisavam encontrar o caminho de volta um para o outro. Subi com ele até o quarto. Quando ele entrou e viu o espaço, 6 metros quadrados, cama de solteiro, colchão fino, ventilador barulhento girando, o terço de madeira pendurado na parede de reboco descascada, ficou parado na porta por alguns segundos. Não disse nada, mas vi os olhos dele ficarem marejados com aquela contenção específica de quem foi criado para não chorar em público, mas que o corpo às vezes não obedece. Sentou na única cadeira. Eu sentei na beira da cama. Ficamos em silêncio por um momento que não sei precisar, talvez 30 segundos, talvez 1 minuto. Naquele tipo de silêncio que não é vazio, que está cheio de tudo que ainda não foi dito mas já foi entendido por ambos. Então ele disse: Padre Ezequiel, eu errei gravemente. Condenei você sem ouvir você. Expus você publicamente antes de investigar com o rigor que um homem como você merecia. Peço perdão. Fiquei em silêncio por um momento.
Não porque estava montando uma resposta calculada, mas porque precisei verificar dentro de mim o que era verdadeiro antes de falar. Havia, naquele instante, uma tentação sutil de usar o perdão como instrumento, de perdoar com o tom de quem ainda guarda, de perdoar lembrando de tudo que custou. Reconheci essa tentação. E escolhi diferente. Dom Valério, o senhor também foi enganado. Osmar passou 8 meses construindo aquilo com uma precisão que enganaria qualquer um. Eu perdoo. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia algo diferente no rosto. Não era alívio de culpa, era algo mais profundo, aquela leveza específica de quem carregava um peso que não sabia bem o tamanho até colocá-lo no chão. Como você está? Estou de pé. Aprendi algumas coisas nesse quarto que não teria aprendido em nenhum outro lugar. Ele olhou em volta de novo. Para a cama, para o ventilador, para o terço na parede. O que você quer, padre? Como posso reparar o que foi feito? Pensei antes de responder. Havia pensado nessa pergunta antes. Sabia que ela viria em algum momento. Sabia que teria que ter uma resposta. E a resposta que encontrei ao longo daquelas semanas não era a que eu esperava encontrar quando tudo começou. Quero continuar na mesma paróquia, com as mesmas pessoas. Ele me olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo parecido com admiração contida. Mesmo depois de tudo. Especialmente por causa de tudo. Porque aprendi mais sobre fé naquele quarto do que em 22 anos de sacerdócio confortável. E as 73 pessoas que juntaram dinheiro para me defender merecem um padre que entende o que é ser derrubado e levantado. Dom Valério ficou em silêncio por um tempo longo. Olhou para o terço na parede. Depois me olhou de volta e disse: "Você é um homem melhor do que eu merecia nessa diocese." Não respondi. Não por modéstia ensaiada. Porque aquilo não pedia resposta. Pedia apenas que fosse recebido em silêncio, como certas coisas verdadeiras só podem ser. Antes de ir embora, Dom Valério disse que iria reformular o processo de investigação da diocese. Que nenhum padre poderia ser afastado sem direito prévio de defesa e perícia independente. Que o que aconteceu comigo não poderia se repetir com ninguém. Não disse obrigado por isso. Disse: "Dom Valério, isso não é para mim. É para quem vier depois." Ele assentiu com a cabeça. E foi embora pelo mesmo caminho que tinha vindo, pelo corredor da pensão simples, pelo estacionamento pequeno, pelo carro comum sem motorista oficial. Fiquei na janela vendo ele sair. E senti uma coisa que não é vitória. Vitória tem sabor de conquista, de quem derrubou algo. O que eu senti era diferente. Era mais parecido com encerramento. Como quando uma tempestade longa finalmente passa e o ar que fica não é de celebração mas de presença limpa, sem a tensão do que estava prestes a chegar. Aquela noite rezei o terço completo pela primeira vez em meses. Cada dezena, cada mistério, cada pausa. Com presença real, não mecânica. E no final, não pedi nada. Apenas fiquei em silêncio por um longo tempo com o terço nas mãos. E aquele cheiro voltou. Suave, sem origem identificável, sem duração definida. Jardim, manhã cedo, coisa limpa. Ficou por alguns minutos e foi embora. O ventilador girou. E eu dormi. Voltei à paróquia numa terça-feira comum. Não houve cerimônia de reintegração pomposa com flores, bênção solene e discurso preparado. Não pedi isso e Dom Valério entendeu sem que eu precisasse explicar. Havia algo importante em voltar de forma simples, porque partir tinha sido público e humilhante, e eu não queria que o retorno fosse um espetáculo de reparação. Queria que fosse verdadeiro. E o verdadeiro, às vezes, é o que não tem palco. Entrei pela porta lateral. Aquela porta de madeira antiga que dá para o corredor que passa ao lado da sacristia, a que os padres usam para chegar à missa sem passar pela nave principal. Era uma porta que eu conhecia de cor, com a maçaneta que sempre puxava um pouco para cima antes de girar, o rangido específico das dobradiças que eu nunca mandei trocar porque aprendi a reconhecer como parte do lugar. Entrei com seu Florencio à minha esquerda e Dona Eunice à minha direita. Meu pai com 77 anos, as mãos grossas de marceneiro cruzadas na frente do corpo, o passo lento mas firme. Minha mãe com 75 anos, o terço na mão, outro terço, o dela, que ela nunca largava, o olhar direto para frente com aquela compostura de mulher que lavou roupa suja de rico a vida inteira e aprendeu que a dignidade não depende de aprovação de ninguém. Dona Marta estava no corredor com uma bandeja de coxinhas. Ela simplesmente disse: "Bem-vindo, padre." Não havia discurso. Não havia plateia organizada esperando com aplausos.
Havia uma mulher de avental azul desbotado com uma bandeja de coxinhas e 2 palavras simples que valeram mais do que qualquer cerimônia que eu poderia ter pedido. Peguei uma coxinha. Comi ali mesmo, no corredor, com os meus pais ao lado. Dona Eunice colocou a mão no meu braço e ficou assim, não disse nada, só ficou com a mão no meu braço, e meu pai olhou para o corredor, para as paredes da paróquia, com aquela expressão de quem está verificando que o lugar ainda está de pé depois da tempestade. Estava. Nos dias seguintes, retomei o trabalho com a metodologia que sempre tive: planilha aberta, cofre de chave dupla, prestação de contas na terceira segunda-feira de cada mês. Não mudei nada do que eu tinha estabelecido antes. Porque o que foi feito contra mim não era argumento para abandonar os controles, era argumento para mantê-los com ainda mais seriedade. Procurei os 2 membros do conselho que tinham testemunhado contra mim. Fui até cada um individualmente. Não com advogado, não com gravador, não com testemunha. Fui sozinho, sentei com cada um e disse: quero entender o que aconteceu. Não para julgamento, para entendimento. O primeiro chorou antes de começar a falar. Me contou da dívida, do dinheiro que Osmar ofereceu, da decisão que ele tomou no momento de desespero financeiro que ele não conseguia enxergar saída. Padre, eu sei que não tem justificativa. Respondi: não estou pedindo justificativa. Estou pedindo a história. O segundo era diferente, mais fechado, mais envergonhado de um jeito que não sabia como soltar. Levou mais tempo para falar. Quando falou, me contou de anos convivendo com medo de Osmar, não um medo de ameaça explícita, mas aquele medo construído ao longo do tempo por um homem que sabe exatamente como usar o silêncio para intimidar. Eu sabia que era errado, mas tinha mais medo de dizer não do que vergonha de dizer sim. Ouvia as 2 histórias sem julgamento. Não posso dizer que foi fácil. Seria mentira. Havia um esforço real de segurar o que ainda doía e deixar o espaço aberto para o que precisava ser dito. Mas fiz. E em ambas as conversas, quando terminamos, havia algo que se encerrou de um jeito limpo. Não foi reconciliação imediata com abraço e lágrimas. Foi algo mais honesto. 2 homens que erraram e um homem que foi errado, sentados numa sala, dizendo a verdade sem ornamento. Osmar respondia criminalmente pelo processo de falsificação e fraude. Não fui ao tribunal, não assisti às audiências, não acompanhei as sessões. Dr. Maurício me atualizava. Havia um processo penal que seguia seu curso e não precisava da minha presença para funcionar. O que eu fiz foi rezar por Osmar. Não vou dizer que rezei com facilidade. No começo, as palavras travavam, porque rezar por quem te destruiu exige cruzar uma fronteira interior que a lógica não atravessa facilmente. Mas havia algo que aprendi naquele quarto de 6 metros quadrados, que o peso que a gente carrega de quem nos feriu é um peso que a gente mesmo escolhe continuar carregando ou escolhe pousar. Não por generosidade abstrata. Porque carregar pesa, e eu já tinha carregado o suficiente. 3 anos se passaram. A planilha de transparência financeira continua aberta toda terceira segunda-feira do mês, na sala paroquial, com quem quiser vir. Dona Marta continua vendendo coxinha na porta da missa dos sábados. Seu Ernesto continua dando 10% da pensão, todo mês, com aquela fidelidade silenciosa de quem aprendeu que a consistência é a forma mais real de fé. E o quarto da pensão onde passei os piores meses da minha vida foi transformado por Dona Zélia numa pequena sala de oração comunitária. Ela colocou uma placa de azulejo branco na parede, com letras pintadas à mão. Aqui a verdade esperou para ser dita. Toda vez que passo na frente e leio aquela placa, entendo de novo o que levei tempo para entender durante aqueles meses no quarto, que o milagre não foi apenas minha reintegração. Não foi só a confissão de Osmar, não foi só o laudo da doutora Samantha, não foi só a reformulação do processo da diocese. O milagre foi descobrir que a fé mais real não vive nos altares dourados, nas vestimentas bordadas, nos sermões eloquentes pronunciados para igrejas cheias. Ela vive nas mãos calejadas de 73 pessoas pobres que juntaram R$2.300 para defender um padre quando o mundo inteiro duvidou. Ela vive no pote de doce de leite que uma mãe de 75 anos faz e manda com o marido numa viagem de 6 horas de ônibus porque não sabe fazer diferente. Ela vive no abraço de um pai de 77 anos que senta na beira de uma cama de solteiro num quarto de 6 metros quadrados e diz tudo o que precisa ser dito com apenas uma frase. Ela vive no avental azul desbotado e em 2 palavras ditas no corredor de uma paróquia numa terça-feira comum. Bem-vindo, padre. Se você chegou até aqui nessa história, eu quero te fazer uma pergunta, não como padre, não como quem prega, mas como alguém que aprendeu que a fé mais honesta nasce exatamente no lugar onde a gente não tem mais nada para oferecer além da verdade. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? Aquela paz que não tinha explicação,
que chegou quando você menos esperava e que ficou com você muito depois de ter passado. Talvez a resposta te diga mais sobre quem você é do que qualquer pergunta que você já se fez. Há coisas que só se aprendem quando tudo o que protegia você foi tirado. Não estou falando de bens materiais, nunca tive muitos. Estou falando das proteções invisíveis que a gente nem percebe que carrega até perdê-las. O título, o cargo, a roupa que identifica quem você é antes de você abrir a boca, o respeito automático que vem antes do conhecimento real de quem você é. Um padre entra num ambiente e há uma disposição prévia das pessoas em relação a ele, uma abertura, uma deferência, um espaço que se abre antes de qualquer palavra. Não é mérito pessoal. É o que o hábito e o colarinho comunicam antes do homem. Quando aquilo foi tirado, sobrou o homem. E o homem, descobri, era menor do que o padre em alguns aspectos que eu não tinha tido coragem de examinar antes. Havia orgulho no sacerdócio que eu chamava de vocação. Havia satisfação na reverência dos outros que eu chamava de serviço. Havia uma identidade construída no título que eu chamava de missão. Não estou dizendo que a vocação era falsa, era genuína. Mas estava misturada com coisas que o quarto de 6 metros quadrados teve a brutalidade de separar. Naquelas semanas de silêncio forçado, sem missa para celebrar, sem confissão para ouvir, sem reunião para presidir, fui descobrindo o que sobrava quando retirava tudo isso. E o que sobrava era menos do que eu esperava e mais do que eu precisava. Sobrava um filho de seu Florencio e Dona Eunice. Sobrava um menino de Feira de Santana que cresceu contando moedas e aprendeu que honra não é conceito, é prática diária. Sobrava um homem que tinha um terço de madeira escura com crucifixo de metal sem brilho e que, no fundo, quando tirava todo o resto, ainda acreditava. Não de forma triunfante. Não com a certeza eloquente dos sermões dominicais. Acreditava com a fragilidade específica de quem foi ao limite do questionamento e descobriu que, mesmo no limite, não conseguia largar completamente. Como alguém que tenta soltar uma corda no escuro e descobre que os dedos não obedecem o comando de abrir. Foi nesse ponto que comecei a entender algo sobre a fé que 22 anos de sacerdócio não tinham me ensinado com a mesma clareza. A fé que eu pregava do altar era uma fé explicada, organizada em argumentos, sustentada por teologia, apresentada com a segurança de quem conhece as respostas antes das perguntas. Havia beleza nisso. Havia utilidade nisso. Mas havia também uma distância segura entre o pregador e o abismo. Eu falava sobre o escuro sem estar no escuro, descrevia a dúvida sem estar dentro dela, narrava a queda sem ter caído de verdade. No quarto, caí. E descobri que o chão do abismo não é o que parece de cima. De cima parece destruição total. De dentro, com o tempo, começa a parecer outra coisa, parece fundação. O tipo de lugar onde não há mais nada para fingir, nada para sustentar, nada para manter a aparência. Onde o que fica é apenas o que é real. O que era real em mim eram 3 coisas: o terço da minha mãe, a memória de 73 assinaturas em folha de caderno e o silêncio de Deus que, com o tempo, deixei de interpretar como abandono e passei a interpretar como presença de outro tipo, não a presença que responde, mas a presença que fica. Numa manhã de uma das últimas semanas na pensão, Dona Zélia bateu na porta com o café. Entrou, colocou a xícara sobre a mesa, olhou para o quarto e disse, sem drama: Padre, o senhor mudou. Como assim, Dona Zélia? Quando chegou, o senhor olhava para o quarto como se o quarto fosse o problema. Agora o senhor olha para o quarto como se fosse só um quarto. Fiquei em silêncio por um momento. É isso mesmo, respondi. Ela sentiu com aquela sabedoria específica das pessoas simples que não estudaram psicologia, mas entendem de gente porque passaram a vida inteira observando sem julgamento. Pegou a bandeja vazia e foi embora. Fiquei com o café na mão, olhando para o reboco descascando, para a mancha de umidade no canto superior direito que lembrava um mapa, para o ventilador que girava com rangido ritmado. E o quarto era só um quarto. Um lugar onde eu tinha dormido, sofrido, questionado, chorado, rezado com raiva e rezado com entrega. Um lugar que tinha sido palco de uma das fases mais difíceis da minha vida, e que por isso mesmo tinha se tornado, sem que eu tivesse planejado, um dos lugares mais honestos que eu já habitei. Antes de sair definitivamente, no dia em que voltei para a paróquia, deixei sobre a mesa de cabeceira um envelope com uma carta para Dona Zélia. Não era longa. Dizia apenas que aquele quarto tinha me ensinado mais sobre fé do que qualquer livro de teologia que eu tinha lido nos anos de seminário, e que, se ela um dia quisesse fazer algo com aquele espaço, que fizesse algo que servisse a quem precisasse de silêncio para encontrar o que estava perdido. Ela transformou o quarto numa sala de oração comunitária. E colocou a placa. Quando leio aquelas palavras escritas à mão no azulejo branco, aqui a verdade esperou para ser dita, não sinto nostalgia do sofrimento.
Sinto gratidão pela precisão daquela frase. Porque foi exatamente isso. A verdade não chegou rápido, não chegou fácil, não chegou pelos caminhos que eu esperava. Ela esperou. Ficou quieta enquanto o tempo fazia o que o tempo precisa fazer. E quando estava pronta, veio de formas que nenhum planejamento humano teria organizado daquela maneira. Veio por um laudo grafológico pago com R$ 2.300 juntados por pessoas pobres. Veio pelo sonho de um homem culpado que acordou às 3 da manhã com uma mulher de véu branco repetindo um nome. Veio por uma filha que amava o pai o suficiente para denunciá-lo porque sabia que a confissão era a única coisa que ainda poderia salvá-lo de si mesmo. A verdade tem os próprios caminhos. E aprendi, naquele quarto, a respeitar esses caminhos mesmo quando não consigo vê-los. Existe uma diferença entre o padre que eu era antes de tudo isso e o padre que sou agora. Não é uma diferença de doutrina. Acredito nas mesmas coisas, celebro os mesmos sacramentos, rezo as mesmas orações. Não é uma diferença de método. A planilha continua aberta, o cofre continua com chave dupla, o recibo de centavo continua sendo guardado. A diferença é mais sutil e ao mesmo tempo mais profunda do que qualquer uma dessas coisas. É uma diferença de onde eu falo quando estou no altar. Antes, falava de um lugar que tinha distância. Não distância de afeto. Amava genuinamente as pessoas que servia. Mas distância de experiência. Era como um médico que estudou a dor em livros e a descreve com precisão técnica, mas que nunca teve a doença que trata. O conhecimento é real. A descrição é correta. Mas há algo que falta. Aquela textura específica que só quem passou por dentro carrega. Agora falo de dentro. Quando sento com alguém que perdeu tudo e não consegue entender por quê, não tenho a resposta, nunca tive. Mas tenho algo diferente. Tenho o quarto de 6 metros quadrados. Tenho o ventilador barulhento. Tenho a noite em que falei em voz alta com raiva genuína para o silêncio, e o silêncio não respondeu de imediato, mas também não foi embora. Tenho a experiência concreta de estar no fundo sem saber se havia saída e descobrir que havia, não pelo caminho que eu esperava, mas pelo único caminho que era real. Isso muda como você ouve. Muda como você fica presente com alguém que está sofrendo, porque você para de procurar a frase certa para aliviar e começa a simplesmente ficar. Como meu pai ficou, sentado na beira da cama naquele quarto, sem dizer quase nada, apenas presente com toda a solidez dos seus 77 anos. Às vezes a presença é a única coisa que vale. Dona Eunice, minha mãe, veio me visitar 3 semanas depois do meu retorno à paróquia. Estava melhor do que quando meu pai foi me ver. Havia nela um alívio que o corpo carregava de forma visível, aquele relaxamento específico de quem passou meses em tensão e finalmente pôde soltar. Ela andou pela paróquia devagar, tocando as paredes, parando na frente do altar por alguns minutos em silêncio. Depois veio até mim e disse: Ezequiel, sua avó dizia que Deus não protege a gente do fogo. Ele passa pelo fogo junto. Fiquei com aquela frase por dias. Porque é exatamente isso. Não há promessa de que a vida honesta preserva da injustiça. Minha própria história prova o contrário. Não há garantia de que a fé evita a queda. Cai quem acredita e cai quem não acredita, com a mesma física, no mesmo chão duro. A diferença não está na proteção. Está na companhia no momento da queda e na capacidade de se levantar depois. E a companhia, aprendi, não vem sempre de onde esperamos. Veio de Dona Marta com avental azul desbotado e cesta de frutas. Veio de 73 assinaturas em folha de caderno. Veio de Dr. Maurício, que era jovem e tinha recursos limitados mas não desistiu. Veio de Doutora Samantha, que cobrou honorários reduzidos por entender que havia algo maior em jogo. Veio de Andressa, filha de Osmar, que amou o pai com a coragem difícil de quem escolhe a verdade em vez da cumplicidade. Veio de Dom Valério, que errou e depois veio pessoalmente a um quarto de pensão pedir perdão sem escolta, sem cerimônia, sem o aparato do cargo. E veio, nas madrugadas, num cheiro suave sem origem identificável e num sonho quieto com uma vela que não se movia e uma luz que ficava. Não tenho como provar esse último item para ninguém. Não preciso. Há coisas que acontecem no espaço entre o que pode ser demonstrado e o que pode ser vivido, e essas coisas pertencem a quem as viveu. Não são argumento de debate. São experiência pessoal, guardada no lugar onde a teologia encontra a vida real e os dois precisam fazer as pazes. Hoje, quando celebro missa na paróquia São Francisco de Sales e levanto o cálice no momento da consagração, não há rangido, não há escorregão, não há pesadelo. Há apenas o gesto antigo, aprendido no seminário, praticado por mais de 20 anos, mas com um peso diferente agora. O peso de quem sabe que o que está segurando não é só metal e vinho. É a soma de tudo o que foi atravessado para chegar até aqui.
Dona Marta está na missa. Seu Ernesto está na missa. As crianças da catequese, outras crianças agora, mas com o mesmo uniforme azul, estão nas fileiras do fundo. A planilha continua aberta, toda terceira segunda-feira do mês. O cofre tem 2 chaves. Os recibos de centavo estão guardados em pasta organizada. E na rua próxima, numa pensão simples com estacionamento pequeno, há uma sala de oração comunitária que já recebeu, nos últimos 3 anos, mais de 200 pessoas que chegaram com o peso de algo que não sabiam como carregar sozinhas. Dona Zélia serve café. A placa de azulejo branco está na parede. Não sou um padre melhor porque sofri. Sou um padre mais honesto porque sofri. Há uma diferença. O melhor implica superioridade, e não é isso. O mais honesto implica que o sofrimento tirou algumas camadas de proteção que me impediam de ver claramente certas coisas em mim mesmo e no que significa servir de verdade. Servir de verdade é estar disponível para o peso real das pessoas, não para a versão editada desse peso que cabe num conselho pastoral organizado. É sentar no quarto de 6 metros quadrados de alguém, olhar em volta com olhos que já conhecem aquele tipo de lugar por dentro, e dizer sem palavras, eu sei. Não sei tudo, mas sei isso. É carregar o terço com os dedos mesmo quando as palavras não vêm. É continuar honesto quando ninguém que importa no momento está acreditando. É esperar a verdade, não com a paciência passiva de quem desistiu de agir, mas com a paciência ativa de quem continua fazendo o que é certo enquanto aguarda o que é justo. Minha mãe disse uma vez, cantando hino enquanto esfregava lençol de madrugada, que a fé não é a certeza de que as coisas vão dar certo. É a decisão de continuar caminhando mesmo quando você não consegue ver para onde o caminho vai. Aprendi que ela tinha razão. E aprendi da única forma que esse tipo de coisa pode ser aprendida, não nos livros, não nos seminários, não nos sermões alheios. Aprendi vivendo. E se você chegou até o final dessa história e sente que algo aqui tocou um lugar em você que você não estava esperando encontrar hoje, talvez não seja coincidência. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço. E talvez ele já esteja mais perto do que parece, escondido justamente nos lugares mais simples, nas pessoas mais inesperadas, e nos momentos em que temos menos a oferecer além da verdade de quem somos. Tem uma pergunta que as pessoas me fazem com frequência desde que voltei. Não é sobre Osmar, não é sobre o processo, não é sobre Dom Valério. É uma pergunta mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Me fazem geralmente no final de uma conversa, quase como quem pergunta de passagem, mas na verdade está esperando aquela resposta desde o começo. Padre, o senhor não ficou com raiva? Fico em silêncio por um momento toda vez que ouço isso. Não porque não sei a resposta, mas porque a resposta verdadeira é mais complexa do que sim ou não, e as pessoas geralmente esperam um dos dois. A verdade é que fiquei com raiva. Fiquei com uma raiva real, concreta, sem enfeite espiritual. Não a raiva espetacular dos filmes. Não quebrei nada, não gritei para ninguém, não tive crise dramática com choro convulsivo. Foi uma raiva quieta e persistente, daquele tipo que não explode mas que fica acesa em brasa baixa, consumindo por dentro de forma constante. A raiva de quem foi construindo algo com cuidado por 22 anos e viu aquilo ser desmontado em 40 minutos numa sala com 40 pessoas. Mas a raiva não ficou para sempre. E esse é o ponto que as pessoas realmente querem entender quando fazem a pergunta, não se eu senti raiva, mas como a raiva foi embora. Não foi embora de uma vez. Não houve momento de iluminação súbita onde o ressentimento evaporou e foi substituído por paz universal. Foi um processo lento, irregular, com avanços e recuos. Havia dias em que eu acordava sem raiva e havia dias em que acordava com ela de volta, menos intensa mas ainda presente, como brasa que esfriou mas não apagou completamente. O que foi diminuindo a raiva não foi esforço de vontade. Foi entendimento. Fui entendendo, aos poucos, que cada pessoa envolvida naquilo tinha sua própria história que levou até aquele ponto. Osmar tinha 6 anos construindo uma identidade de homem indispensável naquela paróquia, e quando eu cheguei e estabeleci controles que tornaram essa identidade obsoleta, algo nele não soube lidar com a perda. Não justifica o que fez, nada justifica. Mas entender o caminho que levou uma pessoa ao erro é diferente de aprovar o erro. Um liberta, o outro aprisiona. Os 2 membros do conselho tinham seus próprios pesos, dívida, medo, a fraqueza específica de um momento difícil que Osmar soube identificar e explorar com precisão de quem conhecia as vulnerabilidades de cada um. Homens falhos, como todos os homens são falhos em algum ponto. O ponto deles foi aquele. O meu ponto cego tinha sido não perceber o silêncio de Osmar como sinal. Dom Valério tinha sido formado numa tradição onde a palavra do documento carrega mais peso do que a palavra do homem,
e recebeu um dossiê construído com esmero suficiente para enganar alguém muito mais cuidadoso do que ele. Errou na precipitação, mas não errou por maldade. E quando percebeu o erro, não mandou emissário, não enviou carta formal, não delegou. Veio pessoalmente a um quarto de pensão. Esse gesto valeu mais, para mim, do que qualquer reparação administrativa. Com o tempo, a raiva foi se transformando em algo diferente. Não desapareceu sem deixar rastro, mas mudou de natureza. Virou uma espécie de compreensão amarga que, com mais tempo ainda, foi ficando menos amarga e mais simplesmente compreensão. A lente através da qual eu enxergava o que tinha acontecido foi trocando de gradação aos poucos, como quando os olhos se acostumam a um nível diferente de luz. Há algo mais que preciso dizer sobre Osmar. Soube, por intermédio de Dr. Maurício, que durante o processo criminal Osmar teve um problema de saúde sério, algo no coração, uma arritmia que precisou de internação. Fiquei sabendo e fui visitá-lo no hospital. Dr. Maurício achou que era imprudente. Padre, isso pode ser mal interpretado. Respondi que não estava fazendo por interpretação de ninguém. Estava fazendo porque precisava fazer. Cheguei no hospital numa tarde de quarta-feira. Osmar estava num quarto semi-privativo, com aparelhos de monitoramento, o rosto mais velho do que eu lembrava, os olhos com aquela opacidade específica de quem está carregando algo pesado há tempo demais. Quando me viu entrar, ficou sem reação por alguns segundos. Depois os olhos ficaram marejados. Não disse muita coisa. Não havia muito o que dizer que já não tivesse sido dito no processo, nas confissões, nos documentos. Sentei na cadeira ao lado da cama, fiquei por 20 minutos, perguntei como ele estava, disse que estava rezando por ele. Antes de ir embora, coloquei a mão no ombro dele por um momento. Ele disse, com a voz baixa de quem fala com esforço: Padre, eu não sei por que o senhor veio. Respondi: eu sei. Por isso eu vim. Saí do hospital sem saber exatamente o que aquela visita tinha resolvido ou deixado de resolver. Mas havia algo que se encerrou naquele gesto, não uma história com final feliz e lição embalada, mas o encerramento real de um ciclo que precisava de um ponto final que não fosse jurídico. O ponto final foi uma mão no ombro num quarto de hospital. Às vezes é assim que as coisas terminam de verdade. Nos meses que se seguiram, fui percebendo mudanças na forma como me relacionava com o trabalho paroquial que não tinha como prever antes. Passei a ouvir os conflitos da comunidade com uma paciência diferente, não a paciência treinada de quem aprendeu que deve ouvir, mas a paciência natural de quem entende que por trás de todo conflito há uma história mais longa e mais complexa do que o episódio que aparece na superfície. Passei a ter menos certeza nas respostas e mais presença nas perguntas. Passei a entender que o silêncio de Deus em momentos difíceis não é resposta negativa, é o espaço onde a pessoa precisa encontrar o que já estava dentro dela, mas estava coberto por camadas de proteção que o conforto acumulou. E passei a entender, de forma muito concreta, o que significa quando alguém chega até mim e diz que está no fundo. Não respondo com versículo. Não respondo com conselho imediato. Pergunto: você tem um terço? Ou o equivalente a um terço? Aquela coisa pequena que ainda está de pé quando tudo mais caiu. Quase todo mundo tem. É o ponto de partida. Foi com o terço de madeira escura da minha mãe, desgastado nas contas de tanto uso, com um crucifixo pequeno de metal sem brilho, que eu atravessei os piores meses da minha vida. Não porque o terço tem poder mágico, mas porque ele representava algo que permanecia verdadeiro independente do que o mundo estava dizendo sobre mim naquele momento. Era o fio fino que me ligava a quem eu era antes de ser padre, antes de ser acusado, antes de ser qualquer coisa que o mundo decidiu nomear. Era o fio que me ligava ao filho de seu Florencio e Dona Eunice. E esse filho nunca roubou um centavo de ninguém. Essa certeza, simples, sem eloquência, sem argumento teológico elaborado, foi o chão firme no fundo do abismo. E foi suficiente. Hoje, quando encerro a missa da manhã e as pessoas vão saindo pela nave principal e eu fico um momento sozinho no altar antes de ir para a sacristia, há um silêncio naquele espaço que aprendi a reconhecer diferente. Não é o silêncio vazio de um lugar esvaziado. É o silêncio cheio de tudo o que aconteceu ali, as missas, as orações, os pedidos, as gratidões, as crianças da catequese com uniforme azul, Dona Marta com avental desbotado, seu Ernesto com 10% da pensão. É o silêncio de um lugar que resistiu. Pego o terço no bolso, carrego sempre, e fico por alguns instantes com ele nas mãos antes de ir. Não sempre com palavras. Às vezes só presença. Como aprendi que é suficiente. Como aprendi que sempre foi.